Uma outra questão interessante é que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, reduziu nesta segunda-feira a estimativa para o crescimento do Brasil. O fundo está falando em 2,5% em abril. A estimativa era de 3,1%. E hoje, o Boletim Focus do Banco Central, uma pesquisa junto ao mercado financeiro, reduziu a estimativa do PIB para 1,9%. Foi a 10ª semana consecutiva de queda na expectativa de crescimento. Bom, quem está aqui conosco gentilmente, professor Evaldo Alves, professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, André. Professor, né, citou, entre outras notícias também, vamos dizer assim, não alvissareiras, a Bolsa também caiu 1,7%, dizendo que foi por causa do Fundo Monetário Internacional. Mas o fundo até que foi mais condescendente Exato. do que o boletim que o André acabou de ler. O fundo fala em 2,5%, o Foco está falando de 1,9%. Exatamente. Até aqui, o carro-chefe, a ferramenta que se utilizava para o crescimento, manutenção de uma taxa razoável de crescimento, era qual? Era a estratégia de se articular com os emergentes. E nós fizemos isso por conta desse fenômeno. Hoje a China é o nosso maior parceiro comercial. Só que está acontecendo que esse que era o nosso colchão, a nossa tábua de salvação, que eram os países emergentes. Estou falando dos maiores. Tá, especialmente a China. China, Índia, inclusive a Coreia. O que está acontecendo? Esses países estão desacelerando também, até porque eles estavam muito vinculados aos países desenvolvidos, que estão numa crise fantástica, a Europa e os Estados Unidos, e não houve tempo hábil de estimular o mercado interno. Esse processo ele é meio lento. Portanto, hoje em dia, a nossa dependência da China ela é muito grande e provoca esses efeitos negativos na economia. Agora, isso fez também com que os preços das commodities caíssem no mercado internacional? Isso também está prejudicando o crescimento do país? Sem dúvida nenhuma, porque nós vendemos dois tipos básicos de commodities. As commodities metálicas, minério, aço e seus derivados, como também as commodities alimentares. Então, por essas duas razões, sobretudo na questão das commodities minerais, nós estamos desacelerando a economia. É bem verdade que também não precisamos entrar em desespero. Nós vamos crescer mesmo, mas estamos crescendo. Até como consolo, numa situação bem melhor do que os europeus. Professor, essa pesquisa Focus, também divulgada hoje, o mercado financeiro piorou as previsões em relação à indústria, que teve a 7ª queda consecutiva. A gente vem falando muito disso aqui no jornal. Eu queria saber do senhor o seguinte, essa expectativa de que no segundo semestre a indústria teria uma recuperação vai se concretizar ou não, só para o ano que vem? Ela vai se concretizar de uma maneira modesta, mas vai se concretizar. No fim do ano a gente vai crescer um pouco. Na verdade, qualquer expectativa de crescimento fica para o ano que vem por duas razões. Uma pequena recuperação que a gente terá no fim do ano, porque é o mercado interno respondendo um pouco. Esse nosso mercado interno que já está de perto dos seus limites, porque o nível de endividamento das famílias no Brasil já está muito alto. Mas um pouco vamos crescer. Agora o demais virá por conta de parcerias que nós temos com os emergentes. E para enfatizar e concluir esse aspecto, é bom se pensar no seguinte: o Brasil precisa enfatizar uma estratégia de parceria com os emergentes e evitar fricções como tem acontecido. Se a gente quer crescer a economia, se a gente quer aumentar o emprego, se a gente quer aumentar o bem-estar da população, esse é o momento de fazer um esforço muito grande, de aumentar essas parcerias e parcerias com os emergentes. É a hora de vestir a sandália da humildade. Já ouvimos essa frase aqui, não sei onde, né? Mas eles estariam abertos a essa parceria? China, Índia, estariam abertos a isso? Será? O mundo do século XXI vai ser um mundo de negociação entre os emergentes. Porque os desenvolvidos estão lá com a crise deles, que não vai demorar menos que 10 anos. Tá certo? 10 anos? 10 anos. Essa é a conta
bem realista. Vai ser mais longa do que a recuperação da crise de 29. É por aí, É por aí. O tempo é esse. Agora, portanto, a gente quer construir um país crescendo. E esse crescimento não é uma questão olímpica, não é porque é bonito. É que nós temos muita gente fora do mercado. Nós temos muito brasileiro que ainda não está no circuito econômico. Esse é o nosso grande desafio. O problema da segurança decorre em parte por aí. Nós precisamos agregar cada vez mais. Aí os eruditos divergem, mas a gente precisa criar cerca de 1,5 milhão de empregos ano. 1,5 milhão. Para criar 1,5 milhão ano, nós temos que crescer quanto? Temos que crescer no mínimo 5% a 6%. Esse é o número. Nós não estamos chegando lá. Então, precisamos fazer essa parceria. Quer dizer, o ano que vem nós temos que crescer mais para poder absorver o pessoal desse ano que não conseguiu emprego. Exatamente. Essa é a equação. É uma aritmética trivial, mas a gente precisa fazer isso por sermos um país emergente. Nós precisamos crescer por necessidade. Nós precisamos desesperadamente crescer para absorver essa população. E sim, e qual é a tábua de salvação? É o setor de serviço? É o setor de serviços, um pouco é a indústria. Nós estamos perdendo emprego na indústria, até porque a indústria está encolhendo. Sem dúvida. E a agricultura vem na sua toada, tem o seu papel, mas não vamos esperar milagres daí, virá, sobretudo de serviços e da indústria. Agora, precisamos, da mesma maneira que na indústria, sofisticar a produção, transformar e produzir novos serviços, fazer inovação, mas também na área de serviços. Nessas duas áreas, nós estamos com um comportamento muito conservador, ao contrário da agricultura, que já é mais inovadora nesse aspecto. Professor Evaldo, a gente vai conversando, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a indústria, a gente conversa aqui um minutinho no nosso R7.com, tudo bem? Já. Obrigado. Obrigada, professor.